Eu sou o Rafael Ervolino, eu sou designer formado pela FAAP, estudei cinema e animação 3D na Melier, estudei animação 2D no Senac e agora eu estou cursando uma pós-graduação em cinema pela FAAP. Bom, por que fazer arte, né? Eu faço arte porque a arte é um meio de comunicação universal, né? É compreendido até por uma pessoa que é analfabeta, que não sabe ler e escrever. A arte, ela comunica o que você quiser. Quantas pessoas que não aprendem por causa da arte, né? Tem gente que aprende a ler e escrever com a Turma da Mônica, eu aprendi a desenhar com a Turma da Mônica, tem gente que aprende um idioma, né? Às vezes por causa de um videogame, por causa de uma banda, de um cantor, eu aprendi inglês por causa de Harry Potter. Outra coisa que eu acredito que a arte faz é deixar uma mensagem para a pessoa, né? Agora, especificamente falando sobre cinema, da sétima arte, né? Aquele filme Valente da Disney, ali para mim deixa uma mensagem entre a aceitação de uma mãe e uma filha, elas aceitarem as diferenças entre elas, né? No filme tem muita briga pelo fato que a mãe quer que a filha seja igual a ela, e daí elas têm que passar por toda aquela dor para chegar no final e uma aceitar a outra da forma que é. Os próprios criadores do filme do Senhor dos Anéis disseram que aquilo é a respeito de você ter coragem quando não se há coragem, você ter esperança quando não tem esperança. E eu diria que o Senhor dos Anéis é sobre o desapego, né? Porque é você saber que aquele anel tem todo o poder de dominar o outro e tudo, mas que esse domínio é ruim. Então você ter desapegar de um poder, você renunciar àquilo, abrir mão daquilo. Além disso, falando especificamente de cinema, eu acho que o cinema ele pode, com certeza, influenciar no turismo de um país, né? Por exemplo, eu conheci um nova-iorquino aqui em Campos do Jordão que ele nunca foi para o Rio de Janeiro por causa do filme Cidade de Deus, então pode, assim, tanto espantar quanto atrair, né? A Carmen Miranda, quantos turistas que ela não atraiu para o Carnaval Carioca, para o Carnaval do Rio de Janeiro na época dela? Quantos jovens não foram para Nova York por causa do Homem-Aranha, que tem a história lá? Ou quantos que não quiseram ir para a Inglaterra por causa do Harry Potter? Bom, falando um pouco da minha história, né, da minha infância, né, eu costumo dizer que eu descobri que o que eu fazia era arte, né, descobri que eu era um artista, né, e assim, eu já compunha músicas, já interpretava, já criava histórias, e já desenhava, né, mas assim, sem nenhum conhecimento técnico. Aí, aos 15 anos, eu comecei a ter aula de piano, comecei a ter aula de desenho, meu pai me deu uma câmera de aniversário, aí o meu pai tinha uma câmera, meu irmão também. Então, desde os, acho que foi no meu aniversário de 15 anos, assim, que eu ganhei uma câmera e a minha família, né, lá em Campos, eles faziam o Festival da Chuva, assim, né, que cada um fazia um filme e depois a gente chamava os amigos, né, e fazia um festival pra... que daí o pessoal fazia a votação, né? Melhor atriz. A gente fazia filmes, né? Meu pai leu aquele livro que é conhecido da criação ao roteiro, aí ele ensinava esse livro pra gente, cada um fazia um filme e as visitas vinham votar, né? Votar a gente fazia uma premiação, né? Várias categorias, melhor filme, melhor edição e tudo mais, e os nossos amigos votavam. E a gente fez isso várias vezes, o nome desse festival era Festival da Chuva, porque estava chovendo quando teve esse festival. Aí aos 19 eu me aprofundei ainda mais, né, me profissionalizando, né, eu entrei numa faculdade, na FAP, em São Paulo, comecei a fazer o curso de desenho industrial, onde eu fiz de trabalho de conclusão de curso o livro Romeu e Julieta, né, a obra do William Shakespeare. Mais uma vez aí eu atraído pela cultura britânica. Então, assim, quando você vai fazer um design de um livro, né, você pensa em tudo, inclusive no tamanho do livro, né. Eu queria que fosse um livro grande, para que você induz a pessoa a ver esse livro mais em cima de uma mesa, um livro de mesa, e não aquele livro pequenininho, leve, para você ler no metrô, no ônibus. O design desse livro teve como referência o movimento renascentista italiano, porque o Shakespeare lançou essa obra no Renascimento britânico, mas essa história acontece na Itália, né, em Verona, na Itália. Então, eu usei como referência o Renascimento italiano e o movimento gótico, que foi o anterior. E nesse livro, aí a gente tem índice de personagens, tem o mapa onde acontece a história, em Verona. E nesse livro eu quis dar uma ênfase também
as falas, né, do Romeu e Julieta, porque assim, como a obra Romeu e Julieta ela é conhecida numa família desde a bisavó até o bisneto, né, cada um do seu jeito ali, né, porque tem várias versões infantis e tudo mais, mas os diálogos são muito conhecidos, né, então que eu quis graficamente dar esse peso para os diálogos, né. Na minha carreira, né, eu acabei fazendo vários trabalhos, né, como brand designer, né, eu fiz o redesign de várias marcas. Em muitos restaurantes, quando as pessoas têm que esperar, às vezes para as crianças, às vezes para pessoas mais velhas mesmo, não um desenho para a pessoa pintar, ou da Turma da Mônica, ou da Marvel. Nesse restaurante eles quiseram que tivesse um desenho personalizado deles mesmos, do próprio restaurante Pão Tremoli, né? Bom, agora entrando na minha paixão, né, que são os meus projetos pessoais, os meus filmes, eu fiz 3 filmes, né? Eu fiz um curta-metragem de 15 minutos chamado Profundo, um média-metragem de 30 minutos chamado Único e um longa-metragem de 1 hora chamado Convicto. E nesses filmes eu pude explorar, né, claro, o design, né, no logotipo de cada um deles. Vocês podem observar que no Profundo, na letra P e O, elas são maiores, a letra U menor, né, criando essa profundidade. No logotipo do Único, eu tirei o acento agudo para ficar essa silhueta retangular. Você vê que as letras elas são blocadas em branco para remeter aos dentes e o subtítulo Na Noite como se fosse o sangue nos dentes, porque é um filme de vampiros. Agora falando dos props, que foi muito divertido fazer, teve cai-lixas, né, que seria uma lixa para os vampiros lixarem os dentes para as pessoas não identificarem que eles são vampiros. Eu queria fazer que o vampiro, quando ele acaba de se tornar um vampiro, ele pode até sair durante o dia, né, com muito protetor solar, com roupa. Quanto mais velho ele fica, mais sensível ele fica à luz, podendo até a luz da lua incomodá-lo. Então, por isso tem o protetor lunar. E uma coisa que é muito divertida também é o sangue gerante, que é o refrigerante dos vampiros, né? Bom, e falando sobre os filmes, uma característica que todos esses filmes têm em comum é que, assim, são filmes de Campos do Jordão. Então é explorada a paisagem de Campos do Jordão, a arquitetura de Campos do Jordão, a vegetação de Campos do Jordão, né? Araucária, plátanos, os animais, né, típicos, que seria o esquilo, né? Então tudo isso a gente coloca nesse filme. Por exemplo, esse logo, né, de Azaziel, aí você vê que ele se desdobra, né? Ele tem uma chave, ele forma a palavra Azaziel, ele tem o esquilo, ele tem os pinhões. E agora falando desses props do Ricardo Trevisan, né, que você vê que aí escola jordanense, aí tem o esquilinho, né, que é um animal típico de Campos do Jordão. E o boletim, eu quis que ele ajudasse a contar a história. Então no boletim tem uma avaliação psíquica para mostrar que ele estava muito bem no começo do filme, tirando notas boas, um ótimo aluno. E depois que ele vai saindo para a noite, as notas dele caem, a avaliação psíquica dele cai. E ajudando sempre a amarrar toda essa história, né? Então, sobre o que o personagem Tiago estaria estudando? Então, daí coloquei ele estudando sobre as fases da lua e sobre o morcego, né? Já que é um filme de vampiros, então o que ele está estudando na escola está relacionado com a história que está sendo contada. Aí o livro de Azaziel, no filme Profundo, ele é um livro artesanal e feito por uma criança. Então, além de ter características artesanais, ele tinha que ter essa linguagem mais infantil, né? E tem um mapa da cidade de Campos do Jordão também, que tem essa cara artesanal. E você vê que até a caneta que a Pietra usa é típica de Campos do Jordão, né? E assim como no Star Wars eles têm os sabres de luz personalizados, no Harry Potter eles têm as varinhas personalizadas. Aí no meu filme eu quis fazer os crucifixos personalizados, já que é um filme de vampiro, cada um com um crucifixo estilizado, né? Aí os próprios dos telefones, né? Como era a década de 90, eram telefones com fio ou sem fio, mas tinha esses telefones residenciais, né? Que o celular não estava popularizado igual é hoje. E não eram smartphones, né? Então, como procurar relacionar o telefone com aquele personagem, né? Na paleta de cores que o personagem apresenta ali no cenário dele, ou se for dos vampiros, um telefone bem mais antigo, né? Conseguir ter
distinção, né? Já assim, artisticamente comunicar o universo de cada um, né? O próprio prop, né? O próprio telefone, o próprio objeto de cena. E as armas, você vê que assim, nesse novo filme a gente tem um cowboy Mateu, né? Que é um Mateu que precisa de um chapéu para se proteger do sol, então mistura esse estilo cowboy com o estilo vitoriano, porque ele também anda de cavalo. E você vê que ele tem um revólver, né, como um cowboy, e a Isis já tem uma adaga, né, para mostrar mais a agilidade. E o príncipe, né, o príncipe que é o mestre, né, ao invés dele ter uma coroa, ele tem um manto, né, um manto que comunica a autoridade, que comunica que ele é o mestre, né. A gente vê também, falando de personagem, que o Mateu, ele, enquanto ele é mais artístico, mais poético, mais dramático, aí o Dante, ele é um vampiro fanfarrão, ele adora ser vampiro. Aí falando sobre cenários, né, um cenário muito bem elaborado foi o da Casa da Bruxa, que daí você vê que as velas, elas não são aquelas velas que acabou de sair do pacote, né? Pingou bastante cera nelas para elas parecerem já bem usadas. Tem os troncos e o machado, dando a entender que um homem forte esteve ali, né? Para que a bruxa não mora sozinha. Tem os nomes das poções, que foram usados os nomes latim, sânscrito, estoniano. Bom, e falando da fotografia, né? A gente vê que ali no subterrâneo que os vampiros se encontram uma luz verde. Já na igreja a luz dos vitrais, já na balada outra luz, então assim, sempre trabalhando com iluminação. Então ali nos Pesadelos do Mateu você vê um tilt, um Dante, né, que é essa câmera demonstrando aquela instabilidade, né, pelos pesadelos que ele está tendo. Muitos planos detalhes assim para ajudar a contar essa história, então sempre raciocinando muito sobre a fotografia, né, sobre como ela ajuda a contar essa história, né. Então, bom, e fora esses projetos, né, esses filmes, tem um desenho animado que é muito divertido, Pops, que tem a Isa, que é aquela que tem atitude, tem o CDF, né, tem esse estereótipo, né. Como eu morei em muitas cidades, assim, quando eu era adolescente, novo, né, estudei em muitas escolas, eu posso dizer que esses personagens estão em todas as escolas, né, aquele CDF, aquela outra que é mais saidinha. E não posso negar uma inspiração com a Turma da Mônica, né? A baixinha gorducha dentuça, o outro parece meio que o Cebolinha, né? Mas aí eles são para um público mais adolescente, né? Porque aborda assuntos mais da adolescência do que na infância. E é isso, muito obrigado pela entrevista.